Salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Martandela e hoje eu vou tentar zerar Pokémon Black 2 só com Pokémon do tipo inseto. E as regras são, só pode usar Pokémon tipo inseto nas batalhas, não pode usar item nas batalhas e não pode usar cheats, exceto pra treinar na liga. Essa é a primeira vez que eu usar esse jogo, então bora lá. Primeiramente eu ponho meu nome, Mortante, porque infelizmente não cabe Mortandela. Então eu coloco o nome do meu rival, que fica como Wally West, o nome que eu sempre coloco aqui nos meus rivais. Então, na hora de escolher o inicial, como eu não consigo trocar o inicial do DS, eu acabo pegando o Snipe, que eu usei só pra HM mesmo. Eu dei um apelidinho dele de HM, já que ele é só pra HM, né? Então, eu peguei a Pokédex com a Bianca, que nesse jogo é ela que entrega os Pokémon, e acabo cacetando o rival rapidão. Então eu acabo pegando o Yama como meu inicial, que eu acabei chamando de Libélula, e o Sewaddle como segundo membro da equipe, que eu acabei chamando de Foinha por falta de criatividade. Eu podia ter chamado de Lívia, mas eu acabei esquecendo disso. Então eu prossigo um pouco na história do jogo e o meu rival vem me enfrentar. Ele inicia a batalha com o Tepig, já que é o único Pokémon dele, e eu com a Libélula. Então eu fico batendo ele com alguns Kick Attack, enquanto ele fica me batendo com o Tackle. E fica nisso durante um tempo, até a hora que o rival fica com a vida bem baixa no vermelho. Ele me dá um T-Whip, mas não adianta nada, já que ele já estava com a vida baixa. Então com mais um Kick Attack ele acaba sendo finalizado. E depois dessa luta brota dois caras do nada pra avisar pra gente que a equipe Plasma roubou um Hardier, um negócio assim. Então cabe a gente, os moleques de 10 anos, ir atrás da equipe Plasma pra devolver o Pokémon dos caras. Porque simplesmente os caras têm que mandar as crianças ao invés de ir atrás do próprio Pokémon. E depois disso tudo eu vou enfrentar o Sheren, líder de ginásio do tipo normal. Ele inicia a batalha com o Patrat e eu com a Libélula, então eu fico batendo nele com alguns Tackle enquanto ele fica se bufando com o World Cup. E a gente fica assim durante bastante tempo, ele me dá um Tackle, mas acaba não tirando muito, e ele fica com a vida baixa e cura. Então eu fico batendo nele com mais algum Tackle enquanto ele fica se bufando, o que não adianta muito, porque ele cai logo em seguida. Com isso ele acaba mandando Lillipup, eu continuo batendo nele com Tackle e ele também fica se bufando com World Cup. Então eu fico batendo nele com Tackle e ele continua se bufando. E ele fica com a vida baixa, acaba me deixando com a vida baixa também, mas eu curo o Cabarro e finalizo ele com mais um Tackle. Essa animaçãozinha da Insignia é muito bonita, cara, agora que eu fui parar pra prestar atenção nisso. Depois disso eu vou enfrentar a Roxy, líder do tipo Veneno. Ela inicia a batalha com o Coffin e eu com a Libélula, então eu fico usando alguns Double Team e ela fica me batendo com alguns Assurance e alguns Tackle. E enquanto eu tava me buffando com o Double Team, o Speed Boost tava buffando a minha velocidade. E eu fiquei usando o Double Team até a hora que não dava pra usar mais, e ela ficou errando bastante golpes. E quando eu não consegui usar mais, eu fiquei batendo nela com alguns Return, que tava dando dano até que legal. Ela ficou sem me acertar durante algum tempo, mas acabou conseguindo me acertar um Tackle, que foi só isso mesmo. Depois disso ela não conseguiu mais me acertar nada e acabou sendo finalizada. Então ela mandou o Whirlipede, eu fiquei batendo nele com o Tackle, que dava um dano até que legal. Ele ficou usando o Protect durante alguns turnos e ele não tava me acertando nada. O que enrolou mesmo foi esse Protect, cara, e uma Super Potion também. Eu continuei batendo nele enquanto ele não me acertava nada e ele ficava se protegendo com o Protect. Mas chegou uma hora que eu simplesmente consegui finalizar ele com mais alguns Returns, assim garantindo a nossa segunda insígnia. E depois disso eu passei lá num lugarzinho esquisito para poder fazer um filme com o Riolo, mas isso aqui a gente só ignora. E eu também enfrentei alguns membros da equipe Plasma em alguns lugares daqui da região, já que eles estavam causando problema de novo. Então eu peguei um barco e fui até a cidade do próximo ginásio. E enfrentando alguns treinadores, a Foinha acabou upando pro nível 20, assim evoluindo para um Suadrum. E ficando um pouquinho mais forte, mas não muito. Então, eu e o rival acabamos cacetando uns membros da equipe Plasma dentro do esgoto da cidade, que estavam meio que mantendo o líder de refém, não sei o que estava acontecendo aqui. E upando pro nível 21, por causa da felicidade alta, a Foinha acaba evoluindo para um Livene. Essa evolução foi mais rápida do que eu esperava. E depois dessa evolução eu vou enfrentar o Burg, líder de ginásio do tipo inseto. Ele inicia a batalha com sua Drum e eu com a Libélula, que me faz a proeza de errar 2 Super Sonic, então eu acabo tomando um String Shot e um Razor Leaf, que não tira muito dano. E quando eu acerto eu começo a bater nele com alguns Return, mesmo confuso ele consegue me acertar alguns golpes. Até a hora que ele começa a se bater, então com 2 Returns e com 2 tapas da confusão, ele acaba ficando com a vida bem baixa, mas ele acaba curando tudo com a Hyper Potion, então eu tenho que fazer tudo de novo. E fico batendo nele mais alguns turnos com alguns Return, ele até me acerta um Razor Leaf, mas não tira muito dano e eu finalizo ele. Com isso ele acaba mandando um Dribble e eu acabo trocando pra Foinha, que toma um Smackdown que não tira muito, então eu finalizo ele com 2 Razor Leaf, que tava dando bastante dano. Com isso ele acabou mandando o Livene dele, eu acabei voltando com o Libélula, que me fez a proeza de errar outros 2 Super Sonic. O cara errou 4 Super Sonic em uma batalha. Quando ele tava perto de cair eu consegui acertar um Super Sonic nele e ele acabou se batendo na confusão. Então eu fiquei usando alguns Return nele e ele ficou se batendo na confusão, que era muita sorte. Eu fiquei batendo nele mais um pouco, ele acabou curando com a Berry e ele errou um golpe. Então ele se bateu com a confusão e acabou sendo finalizado com mais alguns Returns. Assim a gente garante a nossa terceira insígnia, que foi bem difícil, cara, na moral. E prosseguindo um pouco no jogo, a gente acaba encontrando o Corvus, que libera o nosso caminho, já que ele tava com alguns Crustle e ele simplesmente chama a gente pra batalhar.
Ele inicia a batalha com o Magnemite e eu com o Libélula. Então eu meto um Super Sonic nele, que dessa vez acerta de primeira, e ele se bate na confusão. Então eu vou usando alguns Return nele, e ele me deixa paralisado com Thunder Wave. Então eu continuo batendo nele com alguns Return, e ele fica me usando alguns Spark, que dá até que bastante dano. Então ele acaba curando com a Super Potion, eu continuo batendo nele com Return. Eu fico paralisado durante um turno, e ele me dá um Spark, e com mais um Return ele é finalizado. Com isso ele acaba mandando o Clink, então eu dou um Super Sonic nele que acerta, não sei o que deu que dessa vez a gente tá acertando. Então ele acabou usando um charge e eu fiquei batendo ele com alguns return, ele se batendo pela confusão durante alguns turnos. E como ele não me finalizou, eu acabei finalizando ele com mais alguns returns. Assim a gente ganha dele bem de boa. E no deserto a gente acaba capturando um Dribble como terceiro membro da equipe, que eu acabei chamando de Muralha por falta de criatividade. Seguindo mais um pouco no jogo, eu acabo encontrando o Heracross, que eu capturo bem de boa. Era pra ter chamado ele de Besouro Azul, mas simplesmente não cabia, então eu coloquei em inglês, Blue Beetle. Que até que ficou um pouquinho mais chique, né? Blue Beetle. Então eu acabo enfrentando um carinha numa batalha tripla e o Dribble evolui para um Crustle. Agora sim ele fica uma verdadeira muralha. Rapaziada, eu peço mil desculpas pra vocês, eu não sei como aconteceu, mas eu acabei perdendo a gravação da luta contra a Elesa, líder de elétrico, a luta contra o Clay, o líder de terra, a captura da Cavaleira e a evolução dele pra Scavalier, a captura do Volcarona, que eu acabei chamando de Mothra, e a evolução do nosso queridíssimo Yama pra um Yamega. Eu peço desculpa pra vocês, rapaziada, eu não sei como isso aconteceu. E agora eu vou enfrentar a Skyla, líder do tipo voador. Ela inicia a batalha com Swoobat e eu com Libélula, então eu tomo Acrobatics e dou um Ascent Power nela, que dá bastante dano. E por causa do Speed Boost ela acaba ficando mais rápido, então com mais Ascent Power ela acaba sendo finalizada. Com isso ela acaba mandando Swan, então eu meto Ascent Power nela, que dá bastante dano, mas não finaliza, e eu sou finalizado em um Slash. Com isso eu acabo mandando Muralha, então eu tento dar um Rock Slide nela, mas eu acabo errando, então eu sou finalizado com 2 Bubble Beam. Com isso eu acabo mandando a Cavaleira, que ficou batendo nela com alguns Slash, enquanto ela ficava me batendo com a Slash e ficava me debuffando com Fitter Dance. E a gente ficou lá durante bastante tempo, até a hora que ela ficou com a vida baixa, mas ela acabou curando, então eu tinha que tirar o dano dela todo de novo. Eu fiquei batendo nela com a Slash, eu acabei dando a sorte de dar um crítico. Ela ficou me batendo com a Slash, eu errei alguns Slash. Ela me deixou alguns 6 de vida, mas eu finalizei ela e curei um pouco com Leftovers, então ela acabou mandando Skarmory. E por eu não ser mais rápido, eu fui finalizado com um Air Cutter. Com isso eu acabei mandando um Mothra, então eu meti um Will-O-Wisp nele e ele deu um Agility. Com isso eu acabei metendo um Fire Spin nele, ele me deu um Air Cutter. E como ele ficou com a vida baixa, eu consegui finalizar ele com outro Fire Spin, assim garantindo a nossa sexta insígnia. E na moral, cara, essa batalha eu achei que ia ser mais difícil, sinceramente. E depois disso eu acabei indo lá com a Bianca e a Skyla, e a professora também, até a próxima cidade de avião. E nela o meu rival vai me enfrentar mais uma vez. Ele inicia a batalha com Pheasant e eu com Muralha, então eu acabo tomando um Slash que me deixa Flint, eu não ataco, eu tomo outro Slash e dou um Rock Slide nele, que não finaliza. Então com mais um Slash ele acaba me finalizando. Com isso eu acabo mandando a Cavaleira, que toma um Slash e finaliza ele com apenas um Iron Head. Com isso ele acaba mandando um Emboar, e como a Cavaleira não ia ser muito bom deixar, eu acabei trocando pra Mothra. Então eu tentei dar um Fly nele, e eu subi, e ele me tentou dar um Rollout. Quando eu desci eu não acertei o Fly, então fui finalizado com um Rollout. Então eu acabei mandando o Beetle, que meteu um Close Combat nele, ele errou o Rollout, a Toxic Orb ativou, e com mais um Close Combat ele foi finalizado. Com isso ele acabou mandando o Simipour, e eu meti um Close Combat nele depois de tomar um Scald e acabei conseguindo finalizar ele. E depois dessa luta eu vou enfrentar o próximo ginásio, liderado pelo Drayden, treinador do tipo dragão. Ele inicia a batalha com o Druddigon e eu com a Cavaleira, então eu meto Iron Head nele que deixa ele Flint, eu meto o Iron Head que deixa ele com a vida baixa, ele mete um Revenge, cura com a Hyper Potion, então eu meto o Iron Head nele. Com isso ele me mete um Slash que não dá muito dano, eu meto Iron Head nele que deixa ele Flint de novo, e com mais Iron Head ele é finalizado. Com isso ele acaba mandando o Flygon que toma Iron Head e fica Flint também, eu meto o Iron Head nele, ele me dá um Dragon Tail. O que faz trocar pra Foinha, que toma um Rock Slide e finaliza ele com apenas um Excisor. Com isso, ele acaba mandando o Haxorus e eu troco pra Mothra. Então, eu meto um Will-O-Wisp nele que deixa ele queimando. Então, eu meto um Fire Spin nele pra poder ficar tirando dano a cada turno. Então, eu começo a bater nele com alguns Struggle Bug. Eu até pensei em dar Fly, mas eu pensei, cê é louco, não compensa. Então, eu fiquei batendo nele com alguns Struggle Bug e estavam tirando um dano até que legal. Quando ele ficou com a vida baixa, me deu o Dragon Tail que me finalizou. E com o dano do Burn, ele foi finalizado também. Assim, a gente garante a nossa sétima insígnia. E quando a gente sai do ginásio, simplesmente do nada chega um navio da equipe Plasma pra poder congelar a cidade. Tipo, os caras do navio voador com um canhão de gelo que sai atirando pra congelar uma cidade. Eu não entendo os planos dessa equipe vilã não, mano, na moral. Então a gente tem que sair enfrentando um monte de cara espalhado pela cidade e o líder do ginásio simplesmente entrega pra gente o DNA Splicers.
E depois disso eu fui enfrentar o Marlon, líder do tipo Água. Ele inicia a batalha com o cara Costa e eu com Foinha, então eu meto um return só pra poder quebrar o sturge dele. Ele mete o seu smash pra se buffar, o que não adiantou nada, porque só com o Leaf Blade ele foi finalizado pelo Foinha. Com isso eu acabo aprendendo o golpe Entertainment, mas eu nem ensinei porque o golpe não tira dano, então ele acabou mandando o Wailord e eu acabei trocando pro Blue Beetle. Então eu meti um Close Combat nele que deu um dano até que legal e a Toxic Orb ativou. Então ele acabou mandando Bounce e eu acabei trocando pro Muralha, porque se eu tomasse aquele golpe eu ia cair com certeza. Então eu acabei tomando um Scald que me finalizou, com isso eu acabei voltando com o Blue Beetle, que finalizou ele utilizando apenas um Close Combat. Com isso ele acaba mandando de Alicente, eu fiquei em dúvida sobre o que fazer. Então eu acabei mandando um Libello, que não foi uma escolha muito boa. Então eu meti um Super Sonic nele, mas eu errei, eu tomei um Scald. Eu tentei dar outro Super Sonic, mas eu errei e fui finalizado por um Brine. Com isso eu acabo mandando Cavaleira, então eu meto um Iron Head nele que dá até que bastante dano. E ele me finaliza com 2 Scalds. Com isso eu acabo mandando a Foinha de volta, que finalizou ele usando apenas um Leaf Blade, e assim a gente garante a nossa última insígnia. Essa batalha foi bem fácil, cara, com o Leaf Blade do Foinha a gente solou todo mundo. Depois disso, eu e o rival acabamos encontrando na praia o barco da equipe Plaza, então a gente simplesmente entra lá e caceta todo mundo na porrada, impedindo qualquer coisa que eles estejam fazendo. Então eles voam com o barco deles pra longe e a gente vai atrás. A gente acaba encontrando eles numa areazinha bem isolada e entra dentro do navio e acaba enfrentando bastante gente. Um deles é o Chorus, que simplesmente era um membro da equipe Plasma esse tempo todo. Ele inicia a batalha com o Magnetão e eu com o Moto, então eu meto o Wisp nele e ele troca pro Metang usando o Volt Switch. Então eu acabo metendo um Wisp nele também, que deixa ele queimando. Com isso ele mete um Agility, e eu meto um Fire Spin nele, que deixa ele com a vida baixa. Então ele mete outro Agility e acaba healando com um Full Restore. Então eu acabo metendo outro Fire Spin nele, que deixa ele com a vida na metade e ele me finaliza no Rock Slide. Com isso eu acabo mandando a Cavaleira, então eu tomo um Rock Slide que me deixa à frente, eu tomo outro Rock Slide com o Excisor ele é finalizado. Com isso ele acaba mandando Magnezone e eu achei que era uma boa ideia trocar pro Muralha. Então eu acabo tomando um Flash Cannon que me deixa com 1 de HP, eu dou um Show Smash que me buffa, então eu meto um Strength nele que não dá quase nada de dano. Então ele acaba me finalizando com outro Flash Cannon e eu acabo mandando o Blue Beetle. Então eu meto um Bulldoze nele que finaliza ele. Com isso a Toxic Orb ativa e ele acaba mandando o Berren que é finalizado por apenas um Mega Horn. Com isso ele acaba mandando um Cling Clang que é finalizado por um Close Combat depois de ter dado um Shift Gear. Com isso ele acaba voltando com o Magneton e por causa do Stud eu acabei dando um Mega Horn nele que deu um dano até que legal. Com isso ele me meteu um Flash Cannon que me tirou até que bastante e com o Bulldoze ele foi finalizado. Com isso eu acabo indo até uma sala onde eu encontro o Cyrus que foge e eu tenho que ir atrás dele. Então a gente segue ele até uma caverna onde simplesmente do nada ele spawna o Kyurem e tenta matar a gente, mas o N chega com o Zekrom e impede isso. Então, usando do DNA Sparses, que eu acho que ele roubou da gente, ele simplesmente transforma o Zekrom em Orb e funde ele com o Kyurem. Numa animaçãozinha até que bem grande e longa, mas ela é muito bonita, cara, na moral. Essa animação é muito top, velho. O Black Kyurem, eu achei ele melhor do que o White Kyurem. Não sei se vocês acham, mas eu acho. Na moral, cara, olha a imponência desse bicho, mano. Essa animaçãozinha é muito desnecessária, mas porra, o bicho é foda. Então a gente acaba finalizando ele com o Blue Beetle, já que não dá pra simplesmente capturar. Vendo isso, o Ghetz simplesmente fica puto e tenta me enfrentar e o N não me ajuda. Então ele inicia a batalha com o Cofagrigus e eu com o Mothra. Eu tento usar um Fire Spin nele, mas ele se protege com Protect. O segundo eu erro, então eu tomo um Toxic. O terceiro ele se protege com Protect também, então só o quarto que eu consigo acertar. E ele me dá um Shadow Ball que me deixa com a vida bem baixa, então eu tento meter um Will-O-Wisp, mas eu acabo errando. E com mais um Shadow Ball eu sou finalizado. Com isso eu acabo mandando a Cavaleira para tentar fazer alguma coisa. Eu meto Iron Head nele e ele se protege com Protect. Então ele me dá um Shadow Ball e toma um Iron Head que deixa ele com a vida na metade. Com isso ele mete outro Shadow Ball em mim e eu dou um Iron Head nele que deixa ele com a vida bem baixa. Então ele acaba curando com o Full Restore, eu meto um Iron Head crítico, deixa ele com a vida bem baixa. Quando eu tento dar outro Iron Head ele dá um Protect. Então quando eu vou dar outro Iron Head ele me bate com Shadow Ball que não me dá muito. Então com mais Iron Head ele foi finalizado. Com isso ele acaba mandando a Electrose, eu acabei mandando a Muralha. Então eu tomei um Thunderbolt que me deu bastante dano e deu um Rock Slide que deu até que um dano bom. Então eu tomei outro Thunderbolt que me deixou com apenas 15 de vida e meti um Rock Slide. E com mais um Thunderbolt eu fui finalizado. Com isso eu acabo mandando um Blue Beetle e meto um Close Combat nele que finaliza ele. Com isso a minha Toxic Orb ativa e ele manda o Hydreigon. Então ele erra um Dragon Rush e eu acabo finalizando ele com um Close Combat. Com isso ele acaba mandando 6 Seismitoad e eu acabo mandando Foinha. Então eu meto o Leaf Storm nele e ele é finalizado.
Com isso ele acaba mandando o Drapion, aqui eu fiquei em dúvida sobre o que fazer. Então eu acabei mandando o Libélula. Ele me deu Night Slash, que deu até com bastante dano. Então eu acabei metendo o Super Sonic, que dessa vez eu acertei de primeira. Então eu acabei metendo o U-Turn nele e acabei trocando pra Cavaleira. Então ele me dá o Night Slash, que me dá até que bastante dano. Com isso ele me dá o Earthquake, que me dá até que bastante dano. E eu meto o Excisor, que finaliza ele. Com isso ele acaba mandando o Toxicroak. Então eu acabo tomando o Brick Break, que me finaliza. Com isso eu acabo mandando Libélula. Então eu erro um Super Sonic e acerto o segundo. Com isso ele acaba me mandando o Shadow Ball, que me finaliza. Com isso eu acabo mandando a Foinha. Então eu dou um Return nele, que dá bastante dano depois de ter tomado um Soccer Punch. Então com mais um Return eu finalizei ele. E, na moral, cara, essa batalha foi muito difícil, cara. Eu tentei tipo 50 vezes ela. Quando eu tava saindo da Victory Road, meu rival me para pra batalhar uma última vez, mas eu tava preparado pra essa batalha. Ele inicia a batalha com Pheasant ou com Muralha. Então eu dou um Strength nele, mas ele acaba usando o U-Turn e trocando pro Semi-Pur, que tomou todo o dano. E como eu não era idiota de deixar ele lá pra tomar um Surf e ser finalizado, eu acabei trocando pra Foinha, então eu tomei um Surf. Com isso eu finalizei ele utilizando apenas um Leaf Storm. Com isso ele acabou mandando emboar e eu acabei trocando pro Mothra. Então eu tento dar um Fly nele, que dá até que um dano legal. E quando eu desço, eu sou finalizado por um Rock Slide. Com isso eu acabo mandando Libélula e tento meter um Confusion nele. Então eu meto um Super Sonic nele, e ele acaba se batendo por causa da confusão. Então eu finalizo ele com apenas um Air Slash, já que agora eu tinha um golpe de voador. Com isso ele acaba mandando Buffalante, eu achei que seria uma boa ideia mandar a Foinha. Então eu acabei metendo Leaf Storm nele, que deu até que um dano legal, mas eu acabei sendo finalizado por um Red Charge, que eu jurava que esse golpe precisava carregar antes de usar. Então eu acabei mandando a Cavaleira, e eu meti um Iron Head nele, ele meteu um Wild Charge e acabou sendo finalizado. Com isso ele acaba mandando um Pheasant de volta, então eu tomei um Aerial Ace e meti um Iron Head nele, que deu um dano até que legal. Então eu acabei tomando outro Aerial Ace e acabei finalizando ele com outro Iron Head, assim a gente ganha o rival pela última vez, e agora é só a Elite dos 4. A primeira que eu vou enfrentar é a Caitlyn, Elite 4 do tipo Psíquico. Ela inicia a batalha como Sharna e eu com Foinha, então eu meto Excisor nela, que deixa ela com a vida bem baixa, ela me dá um Yawn e acaba curando com Full Restore. Então eu meto outro Excisor e acabo dormindo e tomando Dream Eater, o que não adiantou nada, porque no próximo turno eu acabei acordando e finalizei ela com outro Excisor. Com isso ela manda o Siglif e eu acabo mandando Muralha, que tomou 2 Psyche e errou um Rockwrecker, então eu acabei sendo finalizado. Com isso, eu acabo mandando o Blue Beetle, porque eu achei que tinha um Rock Slide nele, mas eu esqueci que troquei pelo Bulldoze, então eu acabei sendo finalizado. Então eu acabei mandando Libélula e meti um Ancient Power nela, que deu bastante dano, ela me deu um Air Slash. Eu acabei buffando com Speed Boot e com mais Ancient Power eu acabei finalizando ela. Com isso, ela manda o Gothitelle, que é finalizado por apenas um Bug Buzz, já que é super efetivo. Com isso, ela acaba mandando o Reuniclus, que também não consegue fazer nada, então eu meto um Bug Buzz e ele sobrevive, me finaliza no Psyche. Com isso, eu acabo mandando a Cavaleira, que finalizou ele utilizando apenas um Slash depois de ter tomado um Focus Blast. Essa Kate não tinha nem o que falar, né? Ela tomou super efetivo. E o próximo que eu vou enfrentar é o Marshall, Elite 4 do tipo Lutador. Ele inicia a batalha com o Troy e eu com a Libélula, então eu meto um Slash nele, que deixa ele no vermelho, e ele erra um Rock Tomb. Então ele acaba curando com um Full Restore, eu meto um Slash nele. E por eu estar mais rápido por causa do Speed Boost, eu acabo finalizando ele com outro Slash. Com isso ele acaba mandando com o Keldor e eu penso em trocar, mas acabo não trocando. Então eu meto um Slash nele que deixa ele no vermelho e ele acaba curando com a Citrus Berry e me finalizando com o Stone Edge. Com isso eu acabo mandando Blue Beetle, que finaliza ele utilizando apenas um Aerial Ace. Com isso ele acaba mandando minha Enxaua, minha Toxic Orb ativa. Então eu tento dar um Aerial Ace nele, mas ele acaba usando um Bounce por ser mais rápido. E eu acabo trocando pra Cavaleiro, porque não compensava deixar o Blue Beetle lá pra tomar o Bounce. Então eu entro no Bounce a Cavaleira. E ele acaba me dando um High Jump Kick, que dá bastante dano, e com Iron Head crítico ele foi finalizado. Com isso ele acaba mandando Sol, que eu pensei que seria uma boa ideia me buffar com os Words Dance, mas eu era mais devagar e acabei tomando um Brick Break, e quando eu fui atacar eu simplesmente não consegui por ser mais devagar e fui finalizado com outro Brick Break. Com isso eu acabo voltando com o Blue Beetle, então eu meto um Aerial Ace nele, ele acaba ficando com 1 de vida por causa do Sturge e me dá um Rock Slide que não me dá muito dano. Então com outro Aerial Ace eu consigo finalizar ele. E na moral cara, esse Marshall foi muito easy de ganhar, cara, ele derrotou os Pokémon mesmo, mas ele foi bem de boa. E o próximo que eu vou enfrentar é o Grinsling, Elite 4 do tipo Dark. Ele inicia a batalha com Liepard e eu com Blue Beetle, que finaliza ele utilizando apenas um Close Combat depois de ter aguentado um Aerial Ace. Com isso ele acaba mandando Bisharp, que é 4 vezes fraco contra o tipo Lutador e acaba sendo finalizado também. Com isso ele manda o Scraft e acaba sendo finalizado utilizando apenas um Close Combat. E como minha defesa já estava bem baixa, eu acabei sendo finalizado utilizando apenas um Earthquake do Crocodile. Então eu acabei mandando um Mothra e dei alguns Giver Dance. Ele ficou lá me batendo com alguns Rock Tomb e acabou me finalizando com um crítico.
Então eu acabei mandando a Cavaleira e meti um Bug Buzz nele, sobrevivendo a um Earthquake. Com isso ele me mete outro Earthquake, eu sobrevivo e com mais o Bug Buzz ele é finalizado, assim a gente finaliza o Greensley. E a última membro da elite dos 4 que eu vou enfrentar é a Chantal, que usa só Pokémon do tipo Fantasma. Ela vence a batalha com Confagrigus e eu com Muralha. Então eu meto o Char Smash pra poder buffar todos os meus atributos. Então eu acabo tomando o Shadow Ball, que me deu bastante dano. Com isso eu tento dar um Rock Wrecker, mas eu acabo errando e tomando o Will-O-Wisp. Então eu acerto o Rock Wrecker, que não finaliza ela. Então ela me dá o Shadow Ball e com o dano do Burn eu acabo sendo finalizado. Com isso eu acabo mandando a Foinha, então eu meto o Leaf Storm nela e ela acaba sendo finalizada por causa da pouca vida. Com isso ela manda o Chandelure e pro burrice eu continuo com a Foinha no campo. Então eu meto Exercise, que não dá muito, e com Fire Blast ela acaba sendo finalizada. Então eu acabo mandando Motra pra tentar fazer alguma coisa. Então eu meti um Quiver Dance nela e ela me deu um Fire Blast. Com isso eu meti um Fly, por causa de eu estar lá em cima ela acabou não me acertando no Fire Blast. E quando eu desci eu dei bastante dano num crítico. Então ela me meteu outro Fire Blast e eu meti outro Fly nela, que deixou ela com a vida na amarela, e com o Psychic ela me finalizou. Com isso eu acabo mandando Libela, então ele cura com Full Restore e toma Incenti Power. E por eu estar mais rápido por causa do Speed Boost, com mais Incenti Power ela acaba sendo finalizada. Com isso ela acaba mandando Drifblim, então eu meto Incenti Power nela, que deixa ela com a vida bem baixa, então eu tomo um Thunderbolt, que eu aguento. Então com mais Incenti Power ela acaba sendo finalizada. Com isso só falta o Galurk. Então eu meto um Air Slash nele e ele acaba me dando Shadow Punch. Então eu meto outro Air Slash nele, ele me dá um Shadow Punch que me finaliza. Com isso eu acabo mandando a Cavaleira. Então eu meto um Bug Buzz nele depois de ter tomado Earthquake. Assim a gente finaliza a Chantal. E depois dela finalmente a gente pode enfrentar a campeã do jogo. E nesse jogo a Iris deixou de ser líder de ginásio e se tornou a campeã. E essa batalha foi mais fácil do que me falaram, cara, eu ganhei dela de primeira. Ela inicia a batalha com Hydreigon e eu com o Bulbiro, que aguenta o Flamethrower dela e acaba finalizando ela utilizando apenas um Close Combat. Com isso, a Toxic Orb acaba ativando. Então, ela mandou Antiops e eu acabo trocando pra Cavaleira para não tomar um golpe de voador na fuça. Então, ela me deu um Rock Slide que me deu até que bastante dano, e com apenas um Iron Head ela acabou sendo finalizada. Com isso, ela manda o Druddigon e eu tento dar um Iron Head, mas eu não contava que ela tivesse Flamethrower, então acabei sendo finalizado. Com isso, eu mando o Blue Beetle finalizar ele utilizando apenas um Close Combat. Com isso, ela acaba mandando o Agron, que tomou só Close Combat e cai, já que aqui ele não tem Sturdy, eu acho que ele tem Rock Head. Então, ela acaba mandando Lapras, que por ser gelo também foi finalizado utilizando apenas um Close Combat. Com isso, ela acaba mandando Haxorus, então eu meto Close Combat nela, mas eu erro e acabo tomando o Dual Shock, que me finaliza. Com isso, eu acabo mandando a Motra, então eu meto o Will-O-Wisp nele pra deixar ele queimado. Com isso, ele fica se buffando com alguns Dragon Dance. Então, eu também fico me buffando com alguns Quiver Dance, enquanto ele fica me batendo com alguns Earthquake. Isso é quando ele não dava alguns Dragon Dance também. E a gente fica nisso durante bastante tempo, eu usando Dragon Dance e ele usando Quiver Dance. Quer dizer, o contrário, ele usando Dragon Dance e eu usando Quiver Dance. Então chegou uma hora que eu dei um Hit Wave nele e ele acabou sendo finalizado. Assim a gente vence a Iris, se tornando campeão de novo de Pokémon Black 2, utilizando apenas Pokémon do tipo Inseto. Na moral, cara, esse desafio foi muito bom de ter feito. Primeira vez que eu zerei o Black 2, eu nunca zerei Black 2 na minha vida, eu já zerei o Black normal, mas eu nunca postei aqui no canal. Então, eu gostei muito de ter feito esse desafio por causa disso, cara. Eu acabei aqui liberando o Challenge Mode, mas sinceramente, foda-se, não vou fazer esse negócio nem fudendo. Então é isso, rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, beleza, galera? Fui!